De pastor para pastor, de líder para um líder, para você que tem acompanhado o nosso canal e especialmente aos sábados nós temos essa série de palavras que é para o coração do líder, para o coração do pastor, aonde encontramos palavras e ao encontro de dores que todo líder sente. Seja um pastor, seja um líder dentro da área profissional ou até mesmo líder na liderança da igreja, líder de célula, de departamentos. Então esta palavra é para você. Estamos aqui, vamos tomar um café junto, alguns minutinhos. Tem aqui a minha canequinha, que ele cresça. É o nosso projeto de vida. E eu quero falar um pouco sobre isso, de nos manter motivados, sobre motivação. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que é uma luta que todo líder passa. Algum tempo atrás, eu estive junto a um pastor muito conhecido, uma das maiores igrejas em Belo Horizonte, que chama pastor Paulo Mazzoni. Eu estava num retiro com ele. E ele ali falando conosco, com pastores, ele disse o seguinte, eu achei muito interessante, palavras dele naquele retiro, ele disse assim, olha, eu não tenho problemas nenhum na minha vida assim, pessoal, de problemas com mulheres, de ter ali essa queda ou lutas nessa área, com mulheres ou com corrupção, de desviar algum dinheiro da igreja que não é meu. Não tem nenhum problema com isso. Graças a Deus, eu sou muito bem resolvido nisso tudo. Mas tenho algo que eu luto todos os dias para vencer. E ele disse assim, é o desânimo. Todo dia eu luto com o desânimo. Eu achei interessante esta palavra, porque é uma dor que eu acredito que todo líder sente. Por mais que, às vezes, teu projeto esteja ali fluindo, acontecendo, mas há uma batalha interna querendo te fazer parar, te desanimar. E às vezes sem motivo algum, você olha, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, mas o desânimo vai batendo. Como que a gente consegue resistir ou vencer a este sentimento? E eu trago para nós aqui, para iniciarmos esse bate-papo, uma palavra registrada no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 28. Vamos ler do verso 28 em diante. Você tem Bíblia? Abra a Bíblia. Vamos ler junto? Vamos lá. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Olha, é promessa de Deus. Aquele que está se sentindo cansado, ele faz forte. E aqueles que não têm forças, ele vai trazer um vigor novo. Aí vem uma promessa que todos nós conhecemos e eu quero trazer à sua memória. Verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há uma promessa de Deus que nós podemos nos reanimar, renovar a nossa vida. Sabe? Há uma promessa. No Senhor nós podemos nos renovar. Há uma ilustração, eu não sei se é verídica, mas é bonita, onde diz que existe aquele mergulho da águia que a renova. Assim precisamos mergulhar nas águas da presença de Deus. É em Deus que vamos encontrar esse renovo. É em Deus que nós vamos encontrar forças, sabe, para não desistir, para continuar. E aqui eu quero
continuar meditando na palavra com você. Daqui a pouco voltamos para Isaías. Mas o que fazer para não parar, para não desistir, para não desanimar? Vamos ver o que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, verso 1 em diante. Olha o que ele diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Eu vou trabalhar aqui esse texto, do verso 1 até o 3, com alguns princípios práticos para você renovar a sua vida, para fazer, você não desistir, para fazer você continuar, ser renovado. O primeiro deles é este. Nós estamos rodeados de grandes testemunhas. O que isso quer dizer? A primeira dica, lembre-se que você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando nós olhamos lá para o profeta Elias e vemos ele entrando naquela depressão, querendo até pedindo a sua própria morte para Deus, dizendo assim, Deus, eu não sou melhor do que os outros profetas, pedindo a sua morte mesmo, a depressão tão profunda, ele querendo desistir de tudo. Aonde que estava a raiz daquela depressão toda, aquele sentimento de desistir? Porque ele se considerava o último dos profetas. Dizia, não tem mais ninguém, estou sozinho, não tem mais ninguém comigo. E estava fazendo todo o trabalho sozinho. Então a primeira dica prática, não ache que você está sozinho, não ande sozinho, você não está sozinho. Líder, ainda que eu sei que o cume da montanha é pequeno, né? Na liderança é como o topo da montanha, o summit, é pequeno, não cabe muita gente, é solitário. Mas nós precisamos caminhar com pessoas, nós precisamos nos relacionar, precisamos ter contato com outras pessoas. Você não está sozinho. Em primeiro lugar, você não está sozinho porque é uma promessa de Jesus para a tua vida. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, Deus está contigo, Ele vai te fortalecer. O que eu falei das águias mergulhando nas águas do renovo, você precisa se renovar em Deus, você não está sozinho. É que Ele está dizendo, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Segundo, você não está sozinho no sentido de Deus está com você, mas também você não precisa ter esse olhar solitário. O que vai te inspirar e te fortalecer é olhar o que Hebreus 11 nos fala. Olha para a galeria da fé, os heróis da fé, os homens que vieram antes de você, como eles venceram, como que eles romperam. Ao olhar que nós não estamos fazendo algo assim que é novidade, nunca ninguém fez. Não, todos os homens de Deus passaram também por isso. Então, olhando para eles, não ficando sozinho, mas olhando o testemunho, olhando a biografia, olhando a história deles, como que eles romperam, você vai se fortalecer. Então, preste atenção. Você não está sozinho, você está rodeado de uma nuvem de testemunha. Primeiro, Deus está contigo, Jesus é a promessa. Segundo, olhe para aqueles que vieram antes de você, se inspire neles. Terceiro, olhe para quem vem depois de você. Por que você não vai parar? Por que você não vai desanimar? Primeiro, porque Deus está contigo, você não está sozinho. Segundo, você não é o primeiro. Há muitas pessoas, há uma galeria de heróis, de homens de Deus que vieram antes. Se inspire na vida deles. E terceiro, olhe para o futuro, olhe para as próximas gerações. Lembre-se que sempre tem alguém seguindo o teu exemplo. Se você desistir, se você desanimar, se você abrir mão, pessoas que se inspiram em você vão também se frustrar. Então, todo líder, tem seus seguidores, mas ainda que você fale, mas não tenho ninguém, existe amigos que se inspiram na sua vida, existem os teus filhos que se inspiram em você. Você não está sozinho. Então, reanime no Senhor, você não vai desistir, você não vai parar, porque
porque Deus está contigo. Olhando para trás, você vai se inspirar com os homens de Deus, e olhando para o futuro, você vai ver aqueles que estão caminhando atrás de você, se inspirando na sua vida, e você é inspiração para eles. Faça isso, você não vai parar. Mas vamos continuar o texto? Olha, Hebreus 12, ele diz: tendo visto, que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Primeiro ponto é esse: você não está sozinho. Segundo, ele continua dizendo: desembaraçando-se de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Olha o que ele está dizendo: elimine o que não importa. Elimine a sobrecarga, o peso que você está carregando de uma forma desnecessária. Não necessariamente pecado, ele fala aqui sobre o pecado, mas também coisas que você está carregando que não é o momento. Responsabilidades que você está assumindo que não vai somar com o teu propósito. Às vezes você está se distraindo e gastando energias em coisas que não somam para o teu propósito. Então o que ele está dizendo aqui? Que devemos eliminar esse peso, devemos nos livrar, desembaraçando-nos de todo o peso, tudo que está pesando na sua caminhada. Olhe, aproveita que estamos no final do ano, estamos fazendo projetos para o próximo ano. Aproveita e veja se você não está carregando um peso desnecessário. Veja se você não está carregando peso que não tem nada a ver com o seu propósito, se não tem coisas que estão te distraindo. Esse peso, como eu disse, pode ser pecados, a Bíblia fala sobre isso, coisas que não são pecados, mas que te tiram do teu propósito. E terceiro, até mesmo acusações. Coisas que já foram resolvidas, o sangue de Jesus já te purificou, você já resolveu isso no passado, já teve o perdão de Deus, mas o diabo ele continua, te segurando, te freando. Sabe quando uma pessoa ela quer avançar, mas tem uma corda e ela está presa, alguém ali segurando, e ela se esforça, mas não consegue se mover? Porque o diabo ele faz isso com as acusações. Mas em nome de Jesus, corte isso, seja liberto de toda acusação do inimigo. E agora, a força que te faz avançar são as promessas de Deus. Se o inimigo está no passado, te prendendo com acusações, Deus está lá no futuro, te puxando com as promessas. Deixa essa força, as promessas de Deus, te motivarem, te impulsionarem para o futuro. Não vai desistir. Elimine então o que não importa. Terceiro, olha o que ele diz aqui: desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia. Ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A pergunta que eu te faço nessa terceira dica é: você está correndo a corrida certa? Você está vivendo a vida estabelecida por Deus, o propósito de Deus? Tem gente que está cansado e desanimado, sabe por quê? Porque está querendo viver uma vida que não é a sua, uma vida de comparação com os outros. Sabe aquele negócio de ficar olhando ali no Instagram, olha o fulano de tal, olha o quanto que ele está prosperando, olha, falando de pastores, olha como aquela igreja está crescendo, olha como esse pastor tem feito um trabalho lindo. Aí aquela comparação, deixa eu te falar, às vezes o que está te freando e trazendo essa angústia, trazendo esse desânimo sobre você, é porque você está comparando a sua vida com a vida dos outros e querendo correr uma corrida que não é sua. A corrida é dele, ele está prosperando, ele está vencendo, é dele. Ache em Deus o seu propósito e corra a sua corrida. Corra a sua corrida, a sua jornada. Escreva a sua história, o seu propósito. Ah, meu amigo, você precisa disso. Viver a sua história, correr a sua corrida e não
de outras pessoas. Não deixa nem que críticas ou até mesmo elogios venham te dirigir. Sabe, às vezes você está entregando a direção da tua vida para outras pessoas ou para outras situações. Críticas estão te tirando do propósito. E não é só crítica, não. Elogios têm também o perigo de tirar do propósito. Voltando aqui para o Instagram, tem muita gente que posta aquilo que os outros querem ouvir. Por quê? Porque querem cair na simpatia, querem mais seguidores, querem mais elogios. Aí precisa cada vez mais postar o que as pessoas querem ouvir. E começa a viver não uma vida por um propósito, mas uma vida dirigida pelos elogios dos outros. Não faça isso. Você vai perder o seu foco, a sua jornada. Tenha clareza do seu propósito e ande segundo o seu propósito. Não deixa nem que críticas e que nem elogios tirem você do seu propósito. Lembra de Jesus? A multidão chegou até ele e falou assim: opa, vamos fazer dele um rei, vamos agora, ele é o Messias, ele, olha, multiplicou os pães. O que Jesus fez? No meio dos elogios, foi para o seu TSD, foi orar a Deus. Para quê? Para não perder o foco, para não deixar que os elogios direcionassem a vida dele, mas que ele cumprisse a vontade de Deus. Então corra a corrida estabelecida por Deus. Então o que ele disse ali, olha, vamos continuar aqui em Hebreus capítulo 12, ele diz assim então: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A sua carreira, a sua corrida que Deus preparou para você, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aonde está o teu olhar nessa corrida? Os teus olhos têm que estar fixos em Jesus e não nas circunstâncias. Tem gente que desanima porque o seu olhar estão nas coisas naturais. E nós não vivemos pelo natural, nós vivemos pelo sobrenatural. A pessoa desanima porque, voltando lá para Elias, por que Elias desanimou? Porque ele olhou lá para Jezabel, aquela rainha, ela vai matar, ela prometeu de morte, jurou de morte. Ele colocou os seus olhos para o natural e esqueceu de ver que nós não vivemos de uma forma natural, nós vivemos pelo sobrenatural. Pessoas desanimam porque tiram os seus olhos de Jesus e colocam nas coisas naturais, nos problemas, nas dificuldades. É igual aquela história que você conhece, Pedro andando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar a tempestade, ele afunda. Mas enquanto que os seus olhos estavam em Jesus, ele andava sobre as águas no meio da tempestade. Por que muitas pessoas desanimam? Porque tiram os olhos de Jesus e colocam nos problemas. Por isso o texto ali diz ali, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da ignomínia, e está, diz ali o texto, e que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, vamos finalizar o texto, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, se você não observar esses pontos que eu estou aqui destacando para você de uma forma muito prática, o que ele diz? Desmaiando a vossa alma. O desânimo toma conta, a fadiga toma conta. Em nome de Jesus. E o último ponto que eu deixo para você é esse, que o texto nos mostra. Lembre-se do que tudo que Jesus fez para você. O preço que foi pago, o alto preço que Jesus pagou para que você possa viver este propósito. Por que você não vai desanimar? Porque você vai olhar para Jesus, vai olhar para aquilo que Ele fez, o preço que Ele pagou. Você não vai desanimar, você não vai desistir,
você vai se tornar uma pessoa imparável. Uma pessoa que dificuldades não vão parar você. Você vai romper em todas as dificuldades. E aqui, meu amigo, eu quero estar finalizando esta reflexão com você, voltando lá para Isaías, porque ele diz assim que nós devemos ser como as águias, que renovam as suas forças como as águias. Há uma frase que eu amo demais, de um pregador inglês chamado Joseph Parker. Está em uma das suas pregações, dos seus livros. Ele diz o seguinte: a águia não se empoleira no ninho do pardal. Vou repetir. A águia não se empoleira no ninho do pardal. Nós sabemos que o pardal faz o seu ninho em árvores comuns, árvores baixas, mas a águia faz o seu ninho nos penhascos mais altos. E a águia, ela não pode se acomodar no ninho. Você é uma águia. Por que você está se nivelando lá embaixo? Por que você está se empoleirando no ninho de pardal se você é uma águia? Deixa eu terminar aqui com uma ilustração. Você já deve ter visto filmes onde os alpinistas saem num grupo, numa excursão, para escalar uma montanha de neve. Aquela montanha onde eles começam num grupo grande, às vezes 10, 15 pessoas. Só que uma montanha que já tem essa prática de excursão, existem em alguns níveis desta montanha pontos de apoio, cabanas, onde ali a pessoa pode entrar, descansar um pouco, ou até ter um remédio, alguma coisa, para alguém que se machuque, ou até uma água, um chá que vai aquecer um pouco, se aquecer, porque é um ponto de apoio para que ela continue a sua jornada até o topo da montanha. Mas uma pessoa, e nós vemos isso constantemente em filmes, e uma pessoa comentou que nessa escalada, quando sai ali 10, 15 pessoas, passam pelo primeiro ponto de apoio, ali no início, está todo mundo animado, chega no segundo ponto de apoio, as energias vão acabando, sabe? A força vai acabando, o medo vai começando a entrar. Algumas pessoas no ponto de apoio dizem assim para a equipe: olha, vão lá, termina a escalada, a excursão, eu vou ficar aqui. Para mim, eu cheguei no meu limite, vou ficar aqui descansando. Quando vocês retornarem, eu desço com vocês. Mas eu vou me acomodar aqui. Quantas pessoas se acomodam nos lugares que não é o seu destino, que não é o seu alvo, o seu propósito, mas se acomoda naquele lugar que era apenas um ponto de apoio. Sabe, aquela fase da vida que Deus diz assim: olha, vou te dar aqui um renovo. E a pessoa acha aquilo ali confortável e por medo, por insegurança, acaba desistindo. Sabe o que eles fazem? É a águia se empoleirando no ninho do pardal. Eu termino aqui dizendo: você não é um pardal, você é uma águia. Busque nesses princípios, renova em Deus, mergulhe nas águas de Deus, reveja esses princípios que eu te mostrei em Hebreus. Renova tuas forças, segue em frente. Foi pago um alto preço, vale a pena. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não desista, seja imparável, renove as suas forças de Deus e avance. Esta é a palavra desta semana. Você é imparável, você é uma águia. Não venha e se acomode no ninho de pardal ou naquela outra ilustração que você já conhece. Não fica neste galinheiro, você não é uma galinha, você é uma águia. Deus te abençoe, líder. Sonhe alto, porque grandes sonhos glorifiquem a Deus. Ok? Deus te abençoe. Todo sábado liberamos aqui uma palavra específica para líderes, para você líder, para você pastor. Chegou até aqui? Não é possível que você ainda não segue aqui o meu canal. Ei, você quer
ser um missionário, quer ajudar com que essa palavra chegue a mais pessoas, quer contribuir para que eu possa continuar aqui compartilhando vídeos, então interage com esse vídeo. Você sabe que o algoritmo, né, do YouTube, da internet, exige isso. Quanto mais houver ali interação com a palavra, traz um engajamento maior, há uma entrega maior. Se você só assistiu, ficou quietinho aí, contribuiu, mas você pode contribuir ainda mais, curtindo, comentando, compartilhando e seguindo o nosso canal, ok? Conto com seu apoio. Deus te abençoe, assista os demais vídeos que estão aí, tanto desta série de pastor para pastor, como outros vídeos que estamos sempre postando, podcasts e outras coisas. Dá uma conferida aí no nosso canal, tem muito conteúdo. Deus te abençoe, até semana que vem.